E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo animado para nossa última aula? Aqui quem fala é o professor Igor Belo, mais conhecido como Belo, professor de Biologia. Vamos dar início a nosso último vídeo aqui, o nosso último encontro, para fazer uma revisão geral, um grande apanhado de toda a matéria, de todo o conteúdo do edital previsto na Banca FGV para a prova do bombeiro aqui do Rio de Janeiro, que vai ser realizada agora, no domingo, dia 27 de novembro, beleza? Esse material não tem 153 questões, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá? Não são 153 questões, mas eu fiz questão de anotar esse número aqui para você saber que essa é a quantidade de questões que nós estamos fazendo, considerando esse material aqui de hoje, esse PDF de hoje, tá? Então, somando todas as aulas que a gente foi resolvendo, enfim, somando cada item, batemos aí 153 questões, beleza? Meu Instagram, @professorbelo. Não esqueça de me adicionar, pode me mandar mensagem. Se tiver algum PDF faltando, me avisa. Pô, Belo, tá faltando um PDF referente a esse vídeo aqui, onde você explicou sobre tal coisa, enfim. Me manda mensagem lá, tá? Mas a grande maioria que já me escreveu, recebeu aí o PDF tranquilamente. E aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, compartilha com a galera, que vai dar tudo certo. Vamos com tudo. E outra coisa, o objetivo de hoje eu vou fazer uma explicação aqui das questões, normal, a gente vai seguir a vida, que você tenha muita sorte na sua prova de domingo, e caso mais pra frente você venha fazer algum outro concurso, enfim, me avisa também, pô, prepara esse edital aqui, vê o que você acha, porque eu preciso desse feedback de vocês, porque aqui é nível Brasil, né? Não só nível Brasil, mas nível mundo, né? Todo mundo tá assistindo, tem gente na Bahia que já tá me pedindo coisas lá do edital, que é pro ano que vem, enfim. Galera do Colégio Naval já tá me perguntando também, que vai ter a prova em maio. Então é isso, galera. A gente vai trocando essa ideia aí. Beleza? Então, vou começar aqui as nossas questões. Se por um acaso, depois dessas 153 questões somadas, não cair nada disso na sua prova de domingo, cara, desiste da vida, porque aí deu tudo errado. Acho difícil não ter nada do que a gente já tenha conversado aqui. Beleza? Só se tu der um azar muito grande de bater de frente com uma questão que não tem nada a ver. E aí, cara, chorou. Não tem isso, tá? Banca FGV aí, casca grossa. Vamos lá, então, começar pela questão número 1. São 25. Pau na máquina. Bota no 2x. Vambora, acelera isso daí que vai dar tudo certo. Vamos começar com a primeira questão, número 1 aqui. Os hepatócitos... Deixa eu apagar esse 153. Os hepatócitos, que são aí células do fígado, apresentam algumas organelas mais desenvolvidas ou mais numerosas do que as presentes em células de outros órgãos humanos. Uma das funções do fígado é o quê? É a de degradação e inativação de moléculas tóxicas, como aí o etanol, tá? Que é o álcool. As organelas que participam diretamente da degradação de moléculas de álcool, né, que é o etanol, nos hepatócitos, são quais? Quem que vai fazer degradação de moléculas de álcool lá nos hepatócitos? Quem são as organelas lá do citoplasma de uma célula, né? Pensa numa célula eucarionte, aquelas organelas citoplasmáticas que a gente viu lá no início da aula 1, no vídeo. Quem são as responsáveis aí? Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar ser o mais rápido possível nas questões, porque isso aqui não é mais um objetivo de ficar te explicando muita coisa. Aqui é para resolver a questão e passar para a próxima. Primeiro, retículo endoplasmático granuloso, né? Granuloso, é aquele retículo endoplasmático rugoso. Esse aqui faz a síntese, ele faz a produção de proteínas. Lembra disso? Então, isso aqui está fora, tá? Onde aparecer rugoso, está fora. Ó, retículo endoplasmático rugoso está fora. Beleza. Lisossomos, pessoal, tem a ver com digestão intracelular. Totalmente fora aí. A gente vai tentando sempre achar o erro para a gente conseguir eliminar as questões. Ó, outra coisa, centríolos. Centríolos, eles geralmente são duplicados na hora de uma mitose, né? Lá na fase de intérfase, antes de realizar uma mitose, a célula ou uma meiose. E esses centríolos têm a ver com... Eles vão para os polos opostos da célula e eles vão organizando os famosos microtúbulos. Então isso aqui participa mais da divisão celular. Não tem nada a ver com degradação de moléculas. Então já ficamos entre a B e a D. Beleza? Outra coisa. Complexo golgiense, ele organiza as proteínas, né, pessoal?
feitas ali pelo retículo endoplasmático rugoso. Ele empacota, ele separa tudo direitinho das proteínas e dá uma destinação, ele vai secretar. Então, basicamente, ele não está envolvido com degradação de moléculas do etanol. Beleza? Então, isso aqui vai ficar de fora também. Portanto, o gabarito que nós teremos da questão número 1 é o B de Biobello, que diz o seguinte: as organelas são retículo endoplasmático não granuloso, que é o tal do REL, tá? Esse L é de liso, lembra disso? Eu já expliquei isso em aula. E os peroxissomos, né, pessoal? Peroxissomos são organelas citoplasmáticas, sim. Inclusive, costumam degradar muita água oxigenada, sem problema nenhum. Inclusive o álcool aí também, tá? Então, diretamente relacionado a essa inativação de moléculas tóxicas, como o etanol, degradar o etanol, vão atuar o retículo endoplasmático liso, também conhecido como não granuloso, e os peroxissomos. Tranquilo? Fim de papo, questão 2, uma questãozinha aí de genética. Vamos embora. Um heredograma, na verdade, né, pessoal? É genética envolvendo aquele heredograma. Vocês já aprenderam comigo que toda bolinha é sempre uma mulher. Se tiver pintada é porque ela está afetada com alguma característica, alguma doença. Todo quadradinho vai ser sempre o quê? Um homem. Se tiver pintado, esse homem está afetado com alguma doença, tá? E a gente tem um macetinho para resolver heredogramas. Vamos lá. A incapacidade de dobrar a língua em forma de U, eu consigo fazer isso, é uma condição genética autossômica recessiva. Então, assim, ó, quem não consegue dobrar a língua em forma de U, sofre aí dessa condição genética autossômica recessiva. Pessoal, quando ele falar isso numa prova, falou em algo que é autossômico recessivo, você tem que lembrar daquela primeira lei de Mendel que falava o seguinte: toda característica é determinada por um par de fatores. Se existe um par de fatores, você vai inventar, ele não te deu as letrinhas, você vai inventar duas letrinhas idênticas, recessivas, para você conseguir resolver a questão. Como ele já deu que é autossômica recessiva, eu particularmente gosto de usar o par azinho-azinho. Ou seja, certamente todo mundo que tiver pintado nessa figura vai ser azinho-azinho, já que é uma condição genética autossômica recessiva. O que não for autossômico, se na sua prova não mencionar a palavra autossômica, aí você tem que ficar ligado que a doença pode estar vinculada, né, no caso aí, ó, ligada ao sexo. Se isso acontecer, o tal gene dominante ou recessivo tem que estar preso no cromossomo X obrigatoriamente. Beleza? Então a gente avança aí. Eu já sei que aqui o par vai ser azinho-azinho, por exemplo. A genealogia ilustra uma mulher aí. Tá? A mulher, ela é o número 14. É essa mulher aqui, ó. E o homem 23. O homem 23 está aqui. Com essa condição genética. Então ele já está me dizendo que a mulher 14 e o homem 23 já possui essa condição genética. Então eu posso chegar aqui, dizer que o 3 é azinho-azinho e dizer que o 4, essa mulher, é azinho-azinho. Beleza, pessoal? Show de bola. Aí ele vai falar o seguinte: sabendo-se que essa mulher aí, 24, cadê a mulher 24? A mulher 24 é essa aqui. Puxei a seta verde aí em cima dela. Ela está gestando uma criança do homem 23. Ou seja, ela está esperando um filho, né? Com esse camarada aí que está pintado. Aí ele falou o seguinte: a probabilidade dessa criança ser do sexo biológico feminino, ou seja, tem que ser mulher a criança, tá? Tem que ser mulher. Ou seja, vezes, esse E é vezes, tem que apresentar aí o mesmo fenótipo do pai. Caraca, tem que ser mulher e ainda tem que apresentar o mesmo fenótipo do pai. O fenótipo do pai é azinho-azinho, né? Então essa criança tem que ser mulher e ainda ser azinho-azinho. É isso que ela tem que ser. Vamos ver como é que a gente calcula essa probabilidade? Olha só, presta atenção. Como é que a gente define os outros genótipos? É bem simples. Olha aqui, ó. Se essa mulher aqui é azinho-azinho e esse cara é azinho-azinho,
Tá na cara que os indivíduos que não são pintados têm que ter pelo menos um azão. Concorda comigo? Azão alguma coisa. Eu não sei se é azão, eu não sei se é azinho. Mas uma coisa eu tenho certeza. Olha aqui, ó. Nesse casal 1-2 que eu acabei de envolver, eu tenho a certeza do seguinte. Esse azinho aqui veio da mãe, esse azinho veio do pai. Então, com certeza, aqueles indivíduos ali de cima, 1 e 2, são heterozigotos. Isso aí é certo, para justificar o nascimento desse filho 3 pintado, azinho. Até aí tá tudo bem. Tranquilo? Agora veja, nesse caso aqui, ele quer que essa criança, né, tenha o mesmo fenótipo do homem. Esse casalzinho tem que ter o mesmo fenótipo do pai, que é azinho. Cara, para a criança nascer azinho, é porque a questão já te deu a dica. Ela já está te dizendo que para a criança nascer azinho, ou seja, possuindo o mesmo fenótipo do pai, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Então eu posso chegar com tranquilidade nessa mulher 4 ali, ó, botar um azinho para ela e deixar um azão do lado, sem problema nenhum. Mas, Belo, por que você está botando um azão do lado? Porque ela não está pintada. Se ela tivesse com um azinho do lado, ela estaria pintada com a doença autossômica recessiva. Ok? Então agora eu já tenho tudo na minha mão. Eu sei que o homem que eu vou cruzar é o homem azinho. Deixa eu colocar em roxo. Tá? Esse aqui é aquele indivíduo 3, é esse camarada que está aqui. E ele vai cruzar com 4, que é essa mulher que está aqui, ó, azinho. Beleza? Vai cruzar com essa mulher 4 aí. Essa mulher vai ter um filho com esse cara, a gente vai ver o que vai acontecer. Pessoal, quando eu faço um cruzamento desse tipo, a gente faz aquele jogo da velha clássico, que eu acho que você lembra, que a gente praticou bastante. Eu venho aqui, ó, coloco, eu esqueço esse espaço inicial, né? Coloco azinho, que são os gametas, tudo bem? No caso, aí os gametas masculinos. E eu venho aqui do lado e coloco um azinho, que são os gametas femininos da mulher 4. Ao fazer esse cruzamento, eu tenho certeza que aqui dentro eu vou ter azinho, azinho. Galera, e aí, basicamente, eu já tenho um gabarito. Para que eu tenha uma criança do sexo biológico feminino, a probabilidade de nascer uma mulher num casamento significa 1/2. Né? Ou nasce homem ou nasce mulher. Então é 1/2. Vezes e tem que ter o mesmo fenótipo do pai. Para a criança ter o mesmo fenótipo do pai, a criança tem que nascer assim, ó, com a doença. Então, nesse total que você está olhando aqui, que eu estou pintando em laranja, dos 4 nascimentos, das 4 crianças, dessas 4 crianças, 2, né, olha lá o numerador, 2 é que vão apresentar essa probabilidade de realmente ter o mesmo fenótipo do pai. Quando eu faço isso aqui, eu sei que 1 vezes 2 dá 2, eu sei que 2 vezes 4 dá 8, isso aqui dá quanto? Simplificando por 2 em cima, por 2 embaixo, dá 1/4. Beleza, pessoal? 1/4 na matemática é a mesma coisa que 25%. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima, questão 3. Espero que vocês estejam entendendo. Vou tentar abranger o máximo do que a gente comentou nas últimas aulas. Beleza, pessoal? É um grande finale aqui para a gente ir embora. E se você passar, né, a gente vai para aquela churrascaria Fogo de Chão lá em Botafogo. Você que vai pagar minha conta. O inglês Charles Darwin viajou a bordo de um navio, né, que é o navio Beagle, por quase 5 anos. E nessa viagem ele observou e coletou materiais que lhe permitiram elaborar o conceito aí de seleção natural. Isso aqui está previsto no edital. Vamos lá. Esse conceito aí de seleção natural foi o grande cerne, ou seja, o grande centro da sua teoria evolucionista. Que tem, atenção, olha aqui o comando da questão, que tem como premissa o quê? Qual é a grande premissa, qual é a grande base que o Darwin tem para elaborar a teoria dele? Vamos ver se é a letra A. Estabilidade dos genes,
em uma população após várias gerações. Grava isso. O Darwin não conhecia o conceito de gene. Então você não pode usar essa expressão para Darwin, ok? Isso vai vir só com o neodarwinismo, o conhecimento de Darwin associado aí ao avanço da ciência, da tecnologia, da microscopia, da genética. Aí sim os neodarwinistas conseguem entender isso, mas o Darwin não. Inexistência de competição por recursos abióticos e alimentares. Negativo. Sempre houve competição por recursos, o Darwin não falou isso. Então isso não é uma premissa da teoria dele. Deriva gênica nas populações mais fortes e com vantagens adaptativas. Negativo. Esse conceito de deriva gênica é um conceito que vem depois com o neodarwinismo, não com ele. Outra, a formação de órgãos e características por meio da lei do uso e do desuso. Negativo. Falou em lei do uso e do desuso, eu estou falando de Jean-Baptiste, eita ferro, hein? De Lamarck, tá, pessoal? Tô falando do lamarquismo, não tem nada a ver. Então tá fora aí a letra D de dado. Portanto, o cerne da teoria dele evolucionista, gabarito, letra E. Para ele existe aí, né, a existência de uma variabilidade entre os indivíduos da população. Inclusive, quando ele está lá no arquipélago, ali nas Ilhas Galápagos, ele vê os tentilhões, né, que são aves, com bicos diferentes. Ele fala, caraca, os bicos são todos diferentes. Eu sei que existem bicos diferentes. Eu sei que nós somos diversos uns dos outros. Dentro da mesma espécie, você tem variabilidade. Mas ele não sabe explicar a origem dessa variabilidade. Isso ele não sabe. Por isso que ele acredita que a seleção natural apenas vai selecionar aqueles indivíduos mais bem adaptados e ponto final. Beleza? O Lamarck já pensava diferente. O Lamarck viu o ambiente exercendo uma pressão sobre aquela população, por alguma circunstância, mas ele achava que o indivíduo tinha que se transformar para se adequar àquela pressão ambiental. Foi? Gabarito perfeito aí, então, letra E. Vamos para a questão número 4, que a gente fala o seguinte, tem uma tirinha aí. Aí a tirinha é o seguinte, você tem uma planta, né? Aqui é uma planta carnívora, não sei se você está percebendo, e do lado ali é um girassol. Aí tem uma mosquinha chegando aqui, a planta carnívora vai e come essa mosca, e aí o girassol fala assim, ar, água, luz solar e nutrientes do solo me bastam. O que ela está querendo dizer com isso, girassol? Ou seja, se eu vou usar o ar, se eu vou usar a água, que é o H2O, a luz do sol e os nutrientes do solo, eu estou falando de um processo de autotrofia. Eu estou falando, basicamente, de fotossíntese. É isso que o girassol está falando para a planta carnívora. Aí a planta carnívora vai e fala, lá vem você de novo com esse papo de veganismo, tá? É uma piadinha aí, enfim. E aí tá lá o seguinte, de acordo... Ih, ficou estranho aqui a cor, né? Mas vamos lá. De acordo com conhecimentos sobre a biologia das duas plantas apresentadas na tirinha, o que a gente pode dizer aí, ó? Letra A. O girassol utiliza apenas a luz solar e a matéria orgânica do solo para realizar a fotossíntese. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Nada a ver isso aí. Por quê? Eu não posso dizer que apenas o girassol vai utilizar a luz do sol e matéria orgânica do solo para realizar a fotossíntese. Não é isso. A planta carnívora também faz isso, sem problema nenhum. Ela apenas complementa a sua alimentação com a mosquinha lá. B. A planta carnívora não realiza fotossíntese, porque ela obtém do inseto todos os nutrientes que ela precisa para viver. Tá errado, pessoal. Ela realiza fotossíntese também, não é porque ela é carnívora que ela não realiza fotossíntese. Letra C. Ambas as plantas, né, tanto o girassol quanto a planta aí carnívora, utilizam os elementos citados no terceiro quadrinho para realizar a fotossíntese. Ar, água, luz, nutrientes do solo. Então, basicamente, a letra C realmente me parece ser o gabarito. Realmente, as duas plantas utilizam isso aí mesmo. Tá? Ambas utilizam os elementos citados no terceiro quadrinho para realizar a respiração. Nada a ver, tá fora a respiração aqui. Tá? Até porque na respiração você não usa luz do sol, né, pessoal? Não tem nada a ver. E a planta carnívora realiza exclusivamente a respiração celular para sobreviver? Nada a ver, negativo.
Então, questão tranquila aí, tá? 5, vamos embora. 5 espécies de boto podem ser encontradas na América do Sul. As espécies são os tucuxis, né, que é o Sotalia fluviatilis, e o Sotalia guianensis. Também tem o boto cor-de-rosa, tá? Eu vou ficar lendo o gênero e espécie não, chato pra caraca. Então é tucuxis, boto cor-de-rosa, boto boliviano e o boto do Araguaia. Eu ia ficar lendo o gênero e espécie, é chato pra caraca, mas lembra que tá em itálico, tá? Pesquisadores citam a fragilidade dessas espécies perante ações humanas. No Brasil, as hidrelétricas na Amazônia estão entre as principais ameaças ao boto cor-de-rosa e a outras espécies aquáticas, como aponta o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes aí de Conservação da Biodiversidade, na lista de animais ameaçados. Galera, é uma questão aqui que fala sobre a biologia dos animais, né? Ele está falando assim, ó, os botos pertencem a uma certa classe aí dos animais vertebrados, né, pessoal? Animais vertebrados são aqueles que têm um processo notocordial que vai dar origem, inclusive, à famosa coluna vertebral, tá bom? E aí, o que eu posso dizer em relação a esse boto aí, lá na região da Amazônia e tudo mais? Como é que eu posso preencher em relação a esse boto? Será que ele tem respiração branquial e uma circulação simples? Será que ele tem pelos de queratina e uma respiração simples? Será que ele tem hemácias adultas nucleadas e glândulas mamárias? Ou respiração pulmonar e músculo diafragma? Ou então respiração via pulmão, né, pulmonar, e hemácias adultas com núcleo, ou seja, nucleadas? E aí, pessoal, o que a gente responde aí? Basicamente, na questão 5, o gabarito vai ser a letra D de dado, tá? Olha só, o boto, ele vai sim ter uma respiração pulmonar, ele vai sair da água, ele precisa respirar através dos pulmões, sem problema nenhum. Ele vai puxar o ar depois, vai prender, vai continuar mergulhando, sem problemas, tá? É um mamífero. E todo mamífero vai ter a presença de um músculo o quê, pessoal? Um músculo diafragma. Esse músculo diafragma, pessoal, ele ajuda muito no controle da nossa respiração, tá? Isso é típico realmente dos mamíferos. Você não pode falar, por exemplo, que vai haver uma respiração, você não pode falar, por exemplo, que vai haver uma respiração branquial. Isso aqui não existe. A respiração branquial acontece muito nos peixes, acontece nos anfíbios, nos girinos, no caso, né, na fase ainda de girino, tá? Pelo com queratina e circulação simples, não existe isso, tá, pessoal? A circulação não é simples no boto. O boto é um mamífero, a circulação é dupla, tá? Circulação dupla é aquela que o sangue passa 2 vezes no coração a cada ciclo, beleza? Então tá fora a letra B. Hemácias adultas nucleadas. Isso não existe. Quem vai ter glóbulos vermelhos nucleados, células nucleadas no sangue, são as aves e não os mamíferos, tá? Então tá fora isso aí. Beleza? Por isso que aqui também, ó, hemácias adultas nucleadas na letra E, tá fora também. Então o nosso gabarito fica a letra D de dado. Questão 6, galera. Vamos lá. Com relação à fisiologia... Deixa eu parar aqui para ler melhor. Com relação à fisiologia da termorregulação dos vertebrados, é possível diferenciar os animais capazes de manter a temperatura elevada pela produção interna de calor e os animais que dependem de fontes externas de calor. A taxa metabólica exerce um papel fundamental nesse controle térmico, conforme ilustra os gráficos a seguir. De cara, você tem que ter maldade. Esse controle de temperatura tem a ver com o seguinte: ou o animal ele é endotérmico, por exemplo, nós, mamíferos e as aves, ou o animal ele é ectotérmico, tá? Isso aqui é um conceito que existe. Por exemplo, um réptil é um animal ectotérmico. O réptil, se tiver muito quente, a temperatura do ambiente vai elevando a temperatura interna do corpo dele. Ele vai ter que fugir para a sombra. Eu já falei isso nos vídeos. Os endotérmicos, que somos nós, não temos essa necessidade. Independente da temperatura que tiver lá fora, a minha temperatura interna permanece constante, tá? Então ele bota aqui na nossa legenda um camundongo, tá? E um lagarto. O lagarto é o gráfico pontilhado, o camundongo é o gráfico em linha contínua. Aí ele vai falar o seguinte, ó: a termorregulação de camundongos e lagartos difere, ou seja, é diferente uma das outras, pois
quando a temperatura ambiental está... Aí a gente vai ver o gabarito. Vamos analisar o gráfico primeiro? Olha aqui, ó. Quando a temperatura ambiental estiver subindo, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40... Enquanto a temperatura ambiental está subindo, o que acontece com o gráfico do lagarto? Ele foi subindo, pontilhando também. Percebeu? Então a temperatura foi subindo, o lagarto foi subindo de temperatura corporal. Olha aqui, ó. Temperatura corporal. Percebeu? Significa que o lagarto é um ser ectotérmico. Beleza? O ratinho, o camundongo, pelo visto ali, ó, a linha ficou contínua. A temperatura ambiental foi subindo e a temperatura interna do camundongo ficou ali na faixa dos 37, mais ou menos aqui assim, ó, 37 graus, 38, por aí. Beleza? É isso que você tinha que entender do gráfico. Então, a termorregulação de camundongos e lagartos é diferente, ela difere. Pois, letra A, quando a temperatura ambiental está em declínio, se acontecer da temperatura ambiental está em declínio, está caindo, os camundongos, eles aumentam a sua taxa metabólica, tá? Para manter a sua temperatura corporal constante. Pessoal, é exatamente isso. Nós, quando sentimos frio, assim como os camundongos também, que são mamíferos, né? Roedores, caso a temperatura realmente caia, o metabolismo acelera e a temperatura nossa continua o quê? Constante. É exatamente esse o fundamento de um ser vivo endotérmico. Esse é o conceito, tá certinho. Beleza? O resto aí tá tudo errado. Pode ler à vontade aí o seu PDF, letra B, C, D e E. Os erros estão graves aí, então não tem nada a ver. Então, para ganhar tempo, foquei no gabarito letra A e a gente vai avançando no nosso material. Qualquer dúvida, é só me escrever. A próxima questão é a 7. Nos estudos de morfologia funcional de peixes ósseos, isso aqui tem a ver também com biologia dos animais, foi um dos nossos últimos vídeos, né? Biologia dos animais, a gente não sabe o que vai cair. Se ele vai cobrar lá dos poríferos, filoporífera, filoquinidário, filoartrópode, não sei. Desde os invertebrados até os vertebrados. Então, eu fiz um apanhado geral. Decidi botar essa questão aí para vocês. Nos estudos de morfologia funcional de peixes ósseos, tá? Peixes ósseos. Qual é aí a estrutura? Qual estrutura aí é a responsável pela flutuação e pelo posicionamento desses peixes ali na coluna de água? Galera, olha só. Os peixes ósseos são diferentes dos peixes cartilaginosos. Por quê? Pelo gabarito da questão. O que o peixe ósseo tem, que o cartilaginoso não tem, é a bexiga natatória. Portanto, o gabarito é a letra C, ok? Sem problema nenhum quanto a isso, é uma questão decorebinha, assim como você decora o seu nome. É uma questão de nível fácil, que pode ser um transtorno para um aluno no dia da prova, porque às vezes ele não decorou essa bodega que é molinha. Peixe ósseo tem bexiga natatória, que ele pode inflar e desinflar, ele incha e desincha, então ele sobe ou ele desce de acordo com essa bexiga natatória, coisa que não tem nos peixes cartilaginosos, beleza? Vamos para a questão 8, tranquilamente, cadê? É uma questão que cai muito pouco em prova, mas eu trouxe mesmo assim. Todas as questões dessa folha são de concurso público, tá? Vamos lá. Considerando a classificação das 3 maiores categorias dos peixes existentes, existem as classes Agnata, a classe, né, Chondrictis e a classe Osteictis. Pessoal, assinale a opção aí que corresponde à classe Agnata, que é logo a primeira. Isso está no meu PDF, pode olhar aí. Primeiro, Osteictis começa com a letra O, são peixes ósseos. Gravou? Chondrictis começa com a letra C, são peixes cartilaginosos. Já deu um macetão. E aí, se não é Chondrictis ou não é Osteictis, só pode ser o Agnata. Galera, o Agnata é muito louco, porque o Agnata, como característica principal, são aqueles peixes que não possuem maxila e nem mandíbula. Se você olhar no nosso PDF lá, se eu não me engano, eu botei a foto de uma lampreia.
Dá uma olhadinha lá para ver se não tem a foto de uma lampreia lá. Beleza? Uma questão também que é tranquila, quase não cai a gnata em prova, mas eu trouxe aí para tratar da biologia dos animais com vocês. Tranquilo? 9. Considerando aspectos morfofisiológicos das aves, analisa as proposições abaixo. Mais uma de biologia dos animais, tá, pessoal? Aves são vertebrados. E vamos ver o que é correto aí. Primeira opção. A completa separação de sangue arterial e de sangue venoso favorece a homeotermia, que é um atributo das aves. Pessoal, a princípio isso aqui tá legal, tá ok, tá? Eu vou chamar isso aqui de verdadeiro. Porque realmente o coração das aves, não sei se você sabe, o coração das aves ele tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, e realmente existe uma separação do sangue arterial e do sangue venoso, tá? Se existe essa separação, a princípio isso ajuda aí ela a manter a temperatura dela. Isso realmente é um dos atributos das aves, tá? Então, no caso da questão 9, a princípio, isso aí é verdadeiro. 2. A presença das penas é uma característica exclusiva das aves, conforme revelam aí alguns dados paleontológicos, né? Dados de paleontologia. Cara, essa questão aqui ela é muito perigosa, porque isso aqui é uma sacanagem que eles fazem com os alunos, mas isso aqui é falso. Eu sei que o aluno vai achar estranho e vai querer me dar porrada, mas olha só, cuidado. Cuidado por um único detalhe que se isso aparecer na prova vai derrubar geral. Hoje, a biologia entende que esse critério de pena já tinha em alguns répteis voadores. Eu não lembro se eu coloquei isso no PDF, mas eu acho que eu coloquei sim. Tá? Tem uma foto de um réptil voador muito esquisito. Agora eu esqueci o nome do gênero dele. Mas a princípio a gente entende que as aves é uma evolução são evoluções dos répteis voadores. Esses répteis voadores tinham penas. Então falar que a presença de pena é exclusiva de ave tem que tomar cuidado pela presença desses répteis voadores que já tinham penas, conforme os dados paleontológicos. Então essa questão ela é boçal, é babaquinha, essa não tem jeito, eu coloquei de propósito para você levar isso para sua prova, beleza? Então tá errado o item 2. Se o item 2 está errado, eu sei que é difícil você aceitar isso, mas está fora a letra D, está fora a letra C, ok? E de cara está fora a letra E também, tá, pessoal? Porque o 1 já é verdadeiro. Mas vamos lá. 3. Nas aves, a digestão enzimática, né, com o uso de enzimas dos alimentos, é realizada pela moela, que é uma parte aí do sistema digestório. Pessoal, olha só, cuidado com isso, porque quando eu falo em moela, eu estou falando de um estômago das aves, ok? Só que esse estômago das aves, ele é um estômago triturador. Esse estômago triturador, tá até lá no PDF, eu botei a foto de uma moela, se você quiser comprar uma moela no mercado, pode comprar. Boa sorte, eu não como. Mas esse estômago triturador é justamente a moela da ave. Então, por ele ser triturador, ele não é conhecido como estômago químico, enzimático. Ele é conhecido como um estômago mecânico, por conta dessa ação mecânica de triturar ali as pedrinhas que às vezes as aves comem. Então, quando ele fala que nas aves a digestão enzimática dos alimentos é realizada pela moela, ele falou uma informação falsa para você, errada. O certo mesmo, pessoal, não sei se você sabe disso, mas esse estômago aqui, enzimático, aquele estômago realmente que é um estômago químico, a gente chama ele de estômago proventrículo. Muito louco esse nome. É a parte do estômago químico das aves. Beleza? Então o item 3 está errado, portanto eu posso eliminar a letra E, mas vamos conferir a 4. As aves são animais com fecundação interna, então tem que ter relação sexual. Primeiro, reprodução sexuada com o encontro de gameta masculino com feminino de forma interna. Então tem que ter vucu-vucu, tá? Desenvolvimento ele é direto, exatamente, quando
por exemplo, um pintinho eclode de um ovo, ele já tem ali, a partir dali, o desenvolvimento direto dele, sem passar por processos de metamorfose. É isso que quer dizer. Tá? Então é realmente um desenvolvimento direto a partir de um ovo amniótico, é isso mesmo, tá? Com estruturas extraembrionárias. É isso. Essas estruturas extraembrionárias a gente não comentou em aula, mas é o alantoide, tá? É o córion. Então existem algumas estruturas presentes ali no ovo que são extraembrionárias, tá? Beleza, sem problema nenhum. Então o gabarito aí, pelo que eu tô vendo, é verdade a 4, né? Desculpa, não coloquei. Então é 1 e 4 verdadeiro. Questão biobelo. B de bola. Fechado, pessoal? Chegamos praticamente aí na nossa metade. Vamos lá. Questão 10. Uma questão muito boa, tá? Questão eu achei até difícil. Mas vamos lá. Você tem que saber isso aqui para sua prova. É a membrana plasmática. Tem a ver com o estudo de citologia, lá no início das nossas aulas, quando a gente falou sobre célula e todas as suas estruturas. O esquema abaixo representa a estrutura da MP, membrana plasmática. Tá? A MP na biologia não é Ministério Público, é membrana plasmática, de uma célula animal. Então tá aí, ó, glicocálix, essa região superior que tem a ver com reconhecimento, dá uma proteção para a célula, reconhecimento daquilo que vai entrar ou vai sair também, tá? Atua contra as alergias. Temos várias proteínas aí de transmembrana, proteínas que transfixam, essas proteínas que estão em preto aí, né? Ficam na superfície da membrana ou transfixam a membrana. Temos fosfolipídios, né? Que é uma bicamada fosfolipídica. Lembra das cabeças polares e das caudas apolares? Eu acho que vocês lembram disso, né? Beleza, show de bola. Então vamos para o item. Sobre a membrana plasmática, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a estrutura da membrana plasmática ela é bem dinâmica, com fosfolipídios deslocando-se continuamente e proteínas que podem se mover entre eles. Pessoal, isso aqui está simplesmente perfeito. O que ele definiu no item 1 é o que a gente chama de modelo mosaico fluido. Falei sobre isso nas aulas. Item 1 tem que ter segurança de marcar. Tem que ter segurança de marcar, é isso mesmo. É uma estrutura dinâmica, tem essas proteínas realmente que podem se mover, por isso que é fluido, tá? Os fosfolipídios realmente balançam, se deslocam ali continuamente, inclusive quando substâncias entram e saem. Então, meu irmão, o item 1 com certeza é correto. Então, ó, onde não tiver item 1, eu já posso tirar. Beleza? 2. Os fosfolipídios que constituem aí a membrana plasmática, eles se organizam em bicamada por serem moléculas hidrofóbicas e por isso tendem a se esconder do meio aquoso. Pessoal, toma cuidado que essa questão 2 está errada. Por que o 2 está errado? O 2 está errado porque ele falou que o fosfolipídio, que é justamente essa figura aqui, ó, aquela bicamada de cabeça e cauda, lembra? Que a gente desenhou várias vezes nas aulas? Pois então, ele disse que isso aqui são moléculas hidrofóbicas. E não é isso, pessoal. Cuidado, porque eu tenho uma parte, uma cauda, que eu vou dizer que é uma cauda hidrofóbica, e eu tenho essa parte superior, que são as cabeças, que eu estou pintando aqui agora de preto. O nome é esse mesmo, tá, pessoal? Cabeças, que são polares, inclusive, têm afinidade com a água. E essas cabeças, elas são hidrofílicas, elas gostam de água. A cauda é que não gosta de água, a cauda é que é apolar e hidrofóbica. Então essa característica da bicamada fosfolipídica, dos fosfolipídios, gostarem de água e não gostarem de água, dá um caráter dúbio para ele, né? Um caráter ali de anfifílica, um caráter anfifílico, que é um caráter tipo assim, eu gosto de gordura, mas eu também gosto de água. Então, quando ele menciona que a molécula ela é hidrofóbica, ele usou como se ela só gostasse de gordura. Isso está errado. Tá bom? Show de bola. Vamos para o 3. O 2 está errado, pessoal? Tá. Então, se o 2 está errado, ó, eu já elimino a letra C. 3. O glicocálix, que está lá em cima, é um envoltório presente na maioria das células animais e confere aí uma proteção externa adicional à célula.
Isso está perfeito, é isso mesmo. Em relação até às alergias, pessoal, o glicocálix, quando ele percebe que está chegando uma substância, por exemplo, camarão, você é alérgico, ele já dispara, já sinaliza aí um processo de alergia para você, até para te proteger. Tá? Então é isso mesmo. Questão 3 está perfeito. Se o 3 está perfeito, o gabarito já é a letra D de dado. Tá? Já posso, inclusive, eliminar a letra E, porque ele falou que era só a 1 e 5 como questões corretas. Beleza? Mas vamos continuar lendo aí. 4. A permeabilidade seletiva da membrana plasmática mantém a estabilidade do ambiente interno da célula. Perfeito, pessoal. É isso mesmo. Essa questão da permeabilidade, você sabe que a célula, a membrana plasmática, ela seleciona aquilo que entra e aquilo que sai. Então ela tem realmente essa permeabilidade seletiva. Não é tudo que vai entrar, não é tudo que vai sair da célula, tá? Quanto maior a quantidade de proteínas inseridas na membrana plasmática, maior será a sua fluidez. Isso aqui está errado. Quanto mais proteína tiver ali atravessando a bicamada fosfolipídica, menor será a fluidez. Portanto, está errado isso daqui. Tranquilo? Vamos seguindo. Questão boa agora aqui, né, de transporte ativo. Uma questão 11 aí de bomba de sódio e potássio. A gente falou sobre isso em aula, o aluno chora, né? Bomba de Na+, K+. O que você tem que lembrar dessa bomba? Você tem uma membrana, vou fazer aqui, você tem uma membrana plasmática, vou chamar de MP. Nessa membrana plasmática, a bomba fica aqui no meio. E o que você tem que lembrar da bomba? A bomba, ela gosta de fazer isso aqui, Ela gosta de pegar e jogar três íons sódio para fora e ela joga para dentro sempre 2 potássios. Então, a membrana quer manter mais potássio dentro da célula e a bomba de sódio e potássio quer manter mais sódio fora da célula. É isso que ela quer. E outra coisa, essa diferença de 3 para 2 é o que mantém a carga da nossa membrana. Quanto mais sódio você vai jogando para fora, né, tira de dentro e joga para fora, mais cargas positivas vão ficando do lado de fora. Em contrapartida, a carga da célula do lado de dentro acaba ficando com um sinal um pouco menos positivo. Por isso que a gente simboliza com esse sinal de menos aí. Beleza? Qualquer coisa, assiste a minha última aula lá no início, falando sobre bomba de sódio e potássio. Tá? Essa é a ideia. E detalhe, hein? Bomba de sódio e potássio é contra o gradiente de concentração. As substâncias vão sair de um lugar onde elas estão menor concentradas de soluto para um lugar que é maior. É aquele exemplo que eu dei do trem. Tu tá na Central do Brasil, o trem abre, tu quer entrar, meu irmão, o trem já tá lotado, tu só vai entrar fazendo força, tá? Show de bola. Vamos embora então, ver o que vai acontecer aí. Item 1. É caracterizado pelo... A bomba de sódio e potássio, né? Essa bomba, ela é caracterizada pelo transporte de íons potássio, ok? De um meio onde se encontram em menor concentração para um outro onde eles estão em maior concentração. Realmente, a ideia é você tirar o potássio de um lugar onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Essa é a razão de ser da bomba de sódio e potássio. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o sódio. Então, isso aqui é uma verdade. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. É uma forma de transporte passivo. Pessoal, a bomba de sódio e potássio é uma forma de transporte passivo? Não. É uma forma de transporte ativo. 3. Ela está relacionada a processos de contração muscular e condução de impulsos nervosos. Isso aqui é uma verdade, pessoal. Por quê? Isso tem a ver com essa carga positiva e negativa que eu escrevi aqui, né? Mais do lado de fora, menos do lado de dentro. Todas as vezes que a gente conduz um impulso nervoso ou faz uma contração muscular, essas cargas se alteram. O lado de fora fica com valor negativo
e o lado de dentro fica com valor positivo, tá? Isso aí acontece, a gente chama, perdão, esse processo, tá, de despolarização da membrana, tudo bem? Quando ela tá assim, ó, de forma natural, carga positiva aqui, esse é o básico dela, carga negativa dentro, a gente diz que ela está polarizada. Se você contrair o músculo, por exemplo, fazendo uma atividade física ou transmitir um impulso nervoso, por exemplo, tomou um tapa na cara, deu uma topada com o pé, vai doer, essa alteração de carga, ela ocorre e aí a célula fica despolarizada. Tudo bem? Inclusive a lei é conhecida como lei do tudo ou nada. Isso a gente aprende lá em transmissão de impulso nervoso. Show de bola! Verdade. Então, 1 em 3, verdade, já temos resposta? 1 em 3, verdades? Mas aí tem que analisar mais, não sei. 4. É fundamental para manter a concentração. Essa bomba, né, ela é fundamental para manter a concentração do potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. Tá errado, pessoal. Porque a ideia é o contrário, né? Eu quero que o potássio fique dentro, eu quero mais potássio dentro, a bomba trabalha jogando 2 potássios para dentro e ela atua jogando 3 sódios para fora. Então eu quero, na verdade, que a concentração de potássio fique maior dentro e não mais baixa. Portanto, está errado. Pegadinha, né? 4 está errada. Se a 4 está errada, eu posso eliminar a letra D de dado. Já tenho o meu gabarito, que é qual? 1 em 3. Perfeito, pessoal? Letra A, então. Show de bola, somente 1 em 3. Verdade. A 5. Pô, falou que a bomba de sódio e potássio é uma difusão facilitada. Nada a ver, gente. Difusão facilitada não gasta nem energia, é a favor de um gradiente de concentração. E outra, a difusão facilitada tem auxílio de uma proteína de membrana, mas não tem gasto de energia. E é o contrário aqui. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo com gasto de energia. Show de bola, vamos para a próxima. Tá boa a revisão, hein? Se tu não encontrar nada disso na prova, chora. Chora, mete o pé e fala, ó, acabou, não quero mais fazer isso aqui. Mete o pé da sala, vai para a praia. 12. Os biólogos geralmente escolhem determinados organismos para seus experimentos de acordo com a adequação aos estudos que desejam realizar. O Gregor Mendel, né, ele escolheu as ervilhas e o Thomas Morgan ele trabalhou aí com uma mosca chamada Drosophila melanogaster, aquela mosquinha da fruta. Um dos organismos que mais tem contribuído para a elucidação dos princípios fundamentais da genética. Revisando aí os experimentos clássicos de Mendel com ervilhas, analise as proposições abaixo, identificando aí as contribuições decisivas sobre a herança biológica e, em seguida, assinale aquela alternativa que apresenta a resposta correta. É uma questão teórica sobre Mendel e a gente vai ter que analisar, tá? Caraca, isso aqui é horrível de mexer. Questãozinha 12. Vamos embora. A relação de 2 fatores condicionando cada característica. O que quer dizer isso? Relação de 2 fatores condicionando cada característica. É aquela frase de Mendel, onde ele diz o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores. É aquele famoso azão, né? Aquele famoso azão-azinho. É isso que ele está dizendo. Então, a relação de 2 fatores condicionando cada característica, deduzida a partir dessa proporção genotípica 1:2:1, observada em cruzamentos monohíbridos. Pessoal, isso aqui tá certo. Tu vai chorar porque isso aqui tá certo. Olha para cá. Olha o que a questão está descrevendo para você. Ele basicamente está mandando você fazer esse cruzamento. Quando eu cruzo um monohíbrido com outro monohíbrido, monohíbrido quer dizer uma só característica, tá? O cara é alto. A característica alto, a característica altura, vamos melhor dizendo, né, é uma característica monohíbrida. Então eu vou ter um par de fatores para dizer se o cara é baixo, um par de fatores para dizer se o cara é alto. Isso é uma característica de monohibridismo. Uma característica de dihibridismo
é aquela que a gente envolve a segunda lei de Mendel. Ah, o cara é alto, sei lá, azão, e ele é preto, bezinho. Aí é de hibridismo. Aqui a questão não é sobre isso, é apenas sobre monohibridismo. Então, se eu cruzar um com o outro no jogo da velha, fica assim, ó. Vê se a proporção não é essa. Olha aqui, ó. Quando eu cruzo azão, azinho e azinho. Quando eu faço uma análise desse grupamento que está aqui dentro, vê se a proporção genotípica não é 1 para 2 para 1. Ó, eu tenho um indivíduo azão, genotípica você tem que olhar a letra. Eu tenho 2 indivíduos heterozigotos azinho, e eu tenho um indivíduo azinho. Concorda comigo? Se eu tenho 1 para 2 para 1, eu basicamente obedeci ao primeiro item. Então, esse primeiro item, ele é verdadeiro mesmo. 2. Vamos embora. A ocorrência da proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1, tá? Na descendência de cruzamentos, envolvendo a transmissão de 2 características, agora são simultâneas, né? Que se segregavam aí independentemente. Pessoal, isso aqui também está certo, tá? Pelo seguinte, essa característica 9, 3 para 3 para 1 é aquele cruzamento quando a gente faz de híbridos, né? Heterozigotos. Azinho, bezinho, com azinho, bezinho. Você fazendo aquele cruzamento boladão, com aquele quadro gigante, você chega nessa proporção que a gente chama de proporção fenotípica. E realmente dá 9 de um jeito, 3 de outro, 3 de outro e 1 de outro. Lembra das ervilhas? Ah, eu tenho 9 ervilhas amarelas e rugosas. Ah, eu tenho 3 amarelas e lisas. Eu tenho 3 verdes e rugosas. Eu tenho uma só lisa e, sei lá, o que? Lisa e verde, sabe? É aquelas coisinhas lá. Então, a princípio, nessa questão 12 aí, o item 2 também está certo. Princípio 1 e 2 correto, tá? Onde não tiver 1 e 2, está fora já, hein? Pelo menos o 1 tem que aparecer. Ó, pelo menos o 1 tem que aparecer. Então, já estou eliminando as outras. Vai ser o gabarito, né? Letra C, mas tudo bem. Vamos lá. A expressão em todas as gerações... vamos lá, cadê? A expressão em todas as gerações das variantes de uma característica, o que garantia aí a sua natureza hereditária. Pessoal, toma muito cuidado, porque quando a gente estuda Gregor Mendel, eu não posso dizer que existe a expressão, que aquela característica de fato vai se expressar em todas as gerações. Isso tanto é verdade que, olha só, lembra como ele descobriu a parada das ervilhas? Ele falou assim, eu cruzei uma amarela com uma outra verde. Quando ele cruzou isso aqui, todo mundo vinha amarela. Lembra disso? Naquela geração F1. Ele tinha uma linhagem pura verde, ele tinha uma linhagem pura amarela. Ele achou todo mundo amarelo. Ele falou, o verde sumiu. Então, eu não posso dizer que a expressão verde, a característica verde, ia aparecer em todas as gerações. Isso é mentira, tá? Ela sumiu para depois ela aparecer. E a letra E não. O item 4 é o seguinte, a pureza dos gametas na dependência do número de características envolvidas em cruzamentos específicos, ele afirma aí que é um fenômeno associado à meiose. Pessoal, na meiose eu tenho o que eu chamo de crossing over. Na meiose, os gametas trocam informações genéticas, eles viram recombinantes. Então, eu não posso falar em pureza desses gametas, por isso que está errada essa questão aí. Nosso gabarito fica somente, então, 1 e 2, tá? Letra C. Vamos para a questão 13. A narcolepsia é um distúrbio de sono que acomete a espécie humana e outros animais. Com o objetivo de investigar a causa da doença, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, introduziram cães narcolépticos em sua colônia de animais saudáveis e realizaram cruzamentos, alguns deles representados no heredograma abaixo. Os animais 1, 2, 4 e 11, vamos marcá-los, né?
1, 2, 4 e 11 são animais narcolépticos introduzidos na colônia. Porra, sacanagem, né? Pegaram lá o cãozinho com narcolepsia, pô, e botou para cruzar com quem era saudável. Sacanagem. Após anos de pesquisa, eles concluíram que nos cães a transmissão da narcolepsia ela é resultante da ação de um par de alelos. Um par de alelos. Vamos ver se é recessivo, se é dominante, não sei, mas tem que ter um par de alelos. Vamos analisar uma parada maneira aqui. Ele quer saber o seguinte: qual é a probabilidade de um filhote desse casal aí formado pelos animais 13 e 16? Cadê o 13 e o 16? Ó? 13 e o 16. Nascer com a narcolepsia. Ele quer que... então eu fiz errado aqui. Ó. Ele quer que um casal formado pelos animais 13... desculpa, é isso mesmo. 13 e 16 tenham a narcolepsia. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz numa questão de heredograma é a gente tentar buscar onde que eu acho casais iguais tendo filhos diferentes. Olha aqui, ó. 14, 15, 18, 19 e 20. Grava isso daqui. O que eu posso tirar daqui? Eu tenho absoluta certeza que para o 19, que é um cachorrinho fêmea e uma cadelinha, tá manchada, e eu já sei que é um par de alelos que vai causar essa doença, se os pais dela não estão pintados, eu vou chutar a seguinte circunstância. Aqui é azinho, azinho. Esse 15 é azão, azinho, assim como o 14. Eu tenho cães heterozigotos para justificar o 19 ser pintadinho. Então, para mim, a partir de agora, todo mundo que for pintado vai ser azinho, azinho. Todo mundo que for pintado vai ser azinho, azinho. E realmente dá certo, tá? Inclusive esse pedaço aqui, ó, todo o cruzamento ali do 1 e 2, gerando filhotinhos 5, 6 e 7, que é aquele heredogramazinho ali no cantinho, aquela família realmente todo mundo é azinho, azinho, tá? O resto ficou tudo direitinho. Aqui o 16 também é azinho, azinho. E todo mundo que não tiver pintado, eu vou dizer que é o quê? No mínimo, um heterozigoto, né, pessoal? No mínimo um heterozigoto, tá? Se eu não tiver como definir, eu vou botar pelo menos um azão, alguma coisa, um azão traço, vamos colocar assim. Mas pelo que eu tô vendo aqui, realmente, aqui todo mundo é heterozigoto, sim. Beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal. Aí, olha só. Ele quer que você verifique aqui o 13 e o 16. Olha só, o 13 é azão, azinho. Se eu pegar ele e grudar com o 16, que é azinho, azinho, tá? Como é que fica? Aliás, isso aqui eu não posso garantir não, tá? Esse 3 com 8, com 9 e com 10, eu não posso garantir não. Eu sei que ele é azão alguma coisa, esses daqui. Agora, o 13, eu consigo garantir que ele é azão, azinho. Isso aí sem dúvida, tá? Porque ele vem desse cruzamentozinho aqui, ó. Show de bola. Então eu pego ele e junto com o 16. Galera, quando eu fizer esse cruzamento, vê se concorda comigo que fica assim, ó. Azão, azinho, separei os gametas do 13. Azinho, azinho, separei os gametas do 16. E aí, quando eu pego esse macho com essa fêmea, vê se não fica assim aqui dentro. Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Quando eu analiso isso daqui, o que eu posso dizer? Qual é a probabilidade... Cadê? Qual é a probabilidade do filhote aí? Ele não falou do sexo, tá? Se tem que ser cadela ou macho, não falou. Qual é a probabilidade de um filhote desse casal formado com 13 e com 16 nascer com a doença? Galera, daqui, ó, para nascer com a doença, tem que ser azinho, azinho. São 2 num total de 4. Isso simplificado na matemática dá 1 sobre 2. Se deu 1 sobre 2, é a mesma coisa que 50%. Então eu tenho 0% na letra A, 25% na letra B. Gabarito aí, então, cadê? Aí, letra C. Tá? 14. Vambora, tá bonito.
Os tecidos, olha que loucura. Os ácidos nucleicos, falou em ácido nucleico, é DNA e RNA. Os ácidos nucleicos presentes em todos os seres vivos são complexos e formados pela repetição de um grupo de nucleotídeos, moléculas que são formadas por um grupo de fosfato, uma molécula de açúcar e uma base nitrogenada. Eu fiz essa figura para você, ó. Grupo fosfato, uma pentose, lembra disso? Isso aqui é um açúcar do tipo pentose, isso aqui é um grupo fosfato, e isso aqui se liga a uma base nitrogenada. Lembra disso, meu filho? Pois então, fósforo, açúcar, base nitrogenada, ok? O açúcar do DNA recebe o nome de desoxirribose. Esse açúcarzinho aqui do DNA. Esse mesmo açúcarzinho aqui, essa mesma pentose no RNA, recebe o nome de ribose. Tranquilo? Show de bola. Aí ele vai falar o seguinte: as bases nitrogenadas apresentam 5 tipos existentes. E o DNA e o RNA eles podem ser diferenciados em sua composição através delas. Lógico, o DNA tem algumas bases, o RNA tem outras. Eu quero saber agora, sem olhar gabarito, ó. DNA tem timina, tá? DNA tem adenina, DNA tem citosina, DNA tem guanina, tá? Até brinquei com vocês na última aula, eu falei o nome de uma artista que depois veio a falecer. É a Gal Costa. O aluno até falou comigo. Eu uso também aqui Cristal Grafite, uma loja que foi muito famosa num tempo aí, quando eu era mais moleque. Por que isso? Porque no DNA, a citosina vai se parear com a guanina. Tudo bem? E a timina vai se parear com a adenina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. No RNA eu tenho bases diferentes. Eu tenho uma exclusiva dela, que é a uracila. Eu tenho também a citosina. Eu mantenho a guanina. E eu também tenho a adenina. Caraca, calma aí. Eu vou apagar aqui. Senão a menina da edição, minha equipe, vai ficar maluca. Tá? Então aqui é adenina, uracila, citosina e guanina, tá? São exatamente essas bases nitrogenadas que estão presentes no RNA. Lembrando que a uracila só aparece no RNA e lembrando também que essa aqui, ó, timina, só aparece no DNA. Fechado? Então vamos lá. Eu quero saber o que é incorreto. Portanto, é incorreto afirmar que. Eu quero a questão errada. Vamos lá. A timina e a adenina ocorrem no DNA e não no RNA. Bom, realmente, né? A timina e a adenina ocorrem no DNA? Sim. E não no RNA? Aí tá errado, porque, por exemplo, essa adenina, ela ocorre no RNA. Então, a princípio, a 14, o errado é a letra A. Mas vamos vendo aqui, letra B. A uracila é uma base que acontece no RNA e não no DNA. Isso aqui está certo. É isso mesmo. A citosina, letra C, e a guanina, letra G, ocorrem em todos os ácidos nucleicos, ou seja, tanto no RNA quanto no DNA. Isso aqui está certo. A adenina, letra A, e a guanina, letra G, ocorrem no RNA e também no DNA. É verdade, pessoal. Ou seja, todas as questões realmente estão certinhas, tá? Essa, a letra B, a letra C, a letra D. Realmente o errado é a letra A. Beleza? Uma leitura esquisita, né? Uma questão estranha. Então tá aí a 14. Vamos embora, não desiste, vamos para 15. Vamos para 15. Cadê você? Ai, meu Deus, vamos embora. Vamos embora para 15.
Sobre a estrutura do DNA, tem que saber muito para a prova. Marque verdadeiro e F para falso. Vamos embora. A molécula de DNA é uma dupla hélice, onde o corrimão é formado por hexose e fosfato. Pessoal, olha aqui, ó. Quando eu pego uma fita do DNA, eu ligo uma na outra, lembra disso? Eu tenho aqui, ó, as bases nitrogenadas se ligando. Isso é o que ele chamou de corrimão, tá? Só que veja bem, é uma dupla hélice? É. Esse corrimão é formado por uma hexose por fosfato? Não, pessoal, isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Não é hexose, é uma pentose, que é aquele açúcar. Então, o item 1 está o quê, pessoal? Falso, tá? Bota aí falso aí para você. Não tem nada a ver com hexose. Beleza. Então, já começa com falso, já não pode ser a B e nem a E. Esse é o número de nucleotídeos que compõem cada fita de DNA e do RNA podem variar. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Pode variar mesmo. Eu não sei se vai ser adenina, adenina, timina, 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 citosina, citosina, guanina, timina. Eu não sei. Pode variar. Uracilo, uracila, guanina. Não sei. Realmente faz sentido. Vamos lá. Os degraus de escada, né, da estrutura do DNA correspondem aí às bases nitrogenadas emparelhadas e unidas por pontes de hidrogênio. Isto é verdade. Quando você tem a fita que eu acabei de desenhar e as bases estão se ligando, essas ligações, por exemplo, da timina com a adenina, a guanina com a citosina, são ligações que a gente chama de ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. As bases nitrogenadas realmente são emparelhadas e unidas por pontes de hidrogênio. Perfeito isso daí, tá, pessoal? Já ficou FVV. E já tem o gabarito. Letra A, tá? Mas vamos continuar lendo para você conhecer. Essa aqui vai ser falsa, então. Vamos ver por quê? As cadeias de DNA estão ligadas de acordo com o emparelhamento específico de bases nitrogenadas, correto? Sendo a adenina complementar à guanina. Tá errado. O A não se complementa ao G. O A se complementa ao T. Lembra daquela frase? Você não é adenina, mas eu gosto de ti, mina. Beleza? Tranquilão? Show de bola. E Gal Costa, né? C com G. Que Deus a tenha. Vamos lá. E a última vai ter que ser verdadeira, de acordo com o nosso gabarito. Vamos ver por quê? A duplicação de cada molécula de DNA, ou seja, se eu quiser pegar essa fita aqui, ó, de DNA, tá? Beleza? E construir uma nova, ou seja, se eu for duplicar, se eu for replicar esse DNA, ele falou que isso inicia-se com a separação das duas cadeias de nucleotídeos que constituem a dupla hélice. É verdade, uma fita fica assim, aí a gente abre, a outra vem também assim, ó, e a gente abre. Depois que as fitas ficam abertas, quando você distancia uma das outras, uma dessas fitas vai ser lida. É exatamente isso que acontece no processo de duplicação do DNA. Tranquilo? A gente até já falou isso aí em vídeo nas últimas aulas. Show de bola, qual é a próxima? 16, é isso? 16, está acabando. O RNA é sintetizado pelo processo de transcrição, ou seja, eu tenho um DNA, faço a transcrição dele e formo o famoso RNA mensageiro, tá? Que ocorre aí de modo complementar ao filamento molde de DNA. Então tá aqui um filamento molde de DNA, sentido 3 linhas, 5 linhas. E o que ele quer saber é, desse modo, o trecho da molécula de DNA, que está aí em cima, poderá sintetizar a seguinte fita de RNA. Ficou fácil. Ele me deu o DNA e eu quero chegar no RNA. O que eu faço para resolver essa questão? É só eu fazer a transição de bases. O que era adenina no DNA, lá no RNA, eu não posso vir com timina. Lembra? Não existe timina no RNA. O que existe é a uracila. Então, o A do DNA vira uracila no RNA. A letra T de tatu no DNA, aqui sim vai virar a letra A no RNA.
A letra G, que é a terceira do DNA, vira um C. A letra C do DNA vira um G. Aqui os pareamentos são normais, tá? Gal Costa, ó, o C com G. O T pode ter com A, não tem problema nenhum. Agora o A tem que ser U. Já tem algum gabarito aqui? U, A, C, G, G, A. E vou continuar isso aqui até dizer chega? Será que já tem alguma resposta? U, A, C, achei. G, G, A, achei. U, achei. Enfim, quem quiser continuar fazendo aí os pareamentos, é só seguir, que com certeza vai bater na letra C de caraca, maluco. Beleza? 17. A palinologia, que bizarro, é o estudo do pólen, é uma importante ferramenta na obtenção de evidências que podem vir a contribuir para a elucidação de diversos tipos de crime. Em geral, cada ambiente apresenta um padrão específico de distribuição de pólen, porque isso reflete a variedade das espécies que o compõem e em qual proporção. Assim, a análise de composição do pólen coletada em uma investigação pode ajudar a identificar, por exemplo, olha que maneiro, o lugar de deposição de um cadáver ou associar suspeitos e objetos ao local de um crime. Claro, se eu acho um corpo próximo de um rio e eu sei que naquele corpo tem grãos de pólen nele, eu consigo identificar a espécie, ver o padrão de distribuição, eu posso saber até mesmo se aquele corpo foi transportado para aquele lugar, se aquela espécie de pólen realmente é daquele lugar. Maneiro, tá? Com relação à biologia dos grãos de pólen e seu uso na investigação forense, analise aí as afirmativas. Vamos embora analisar uma por uma. Os grãos de pólen... Calma aí, pessoal. Deixa eu mexer aqui para ficar melhor a leitura. Tá? Os grãos de pólen, eles são considerados, junto com os vasos condutores, uma adaptação essencial à sobrevivência vegetal no ambiente. Perfeito até aí, tá? Tais estruturas, né, grãos de pólen e vasos condutores, elas estão presentes em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Pessoal, cuidado com essa questão, porque olha só, os vasos condutores realmente surgem nas pteridófitas, realmente vai ter também nas gimnospermas e nas angiospermas. É o famoso xilema, e o famoso floema. Isso você já sabe, que a gente falou aula aqui de biologia dos vegetais, num dos últimos vídeos. Só que preste atenção, o conceito de grão de pólen não está presente ainda nas samambaias, não tem ainda grão de pólen nas pteridófitas. Vai surgir nas gimnospermas em diante. Então, a sacanagem da questão está aqui. Isso aqui é um item errado. Item 1 é errado. Não está correto o item 1. Então, ele falou que está correto, que se afirma em... eliminei 3. Vamos ver. Item 2. Os grãos de pólen... Cuidado. Isso aqui eu já estou até vendo. Os grãos de pólen coletados na roupa de um suspeito... O cara matou alguém lá, mas ele tinha grão de pólen nele, né? Os grãos de pólen coletados na roupa de um suspeito podem, se colocados aí para germinar, dar origem a novas plantas que, após a identificação, podem indicar os locais frequentados por ele. Pessoal, essa questão parece certa, mas está errada. Por que eu trouxe essa questão aqui para te derrubar? O grão de pólen, isso aqui até um aluno falou comigo no Instagram, no privado, o grão de pólen, pessoal, ele é uma estrutura, tá, que vai dar origem, na verdade, ele fica acondicionado dentro de uma estrutura chamada de micrósporo. Isso é lá na biologia vegetal, tá? Esse micrósporo contém dentro dele esse grão de pólen, e esse grão de pólen vai dar origem a um gameta masculino para aquela planta. Beleza? Se eu botar essa porcaria desse grão de pólen para germinar, ele não vai dar origem a PN nenhuma. Entendeu o que eu estou falando? Porque ele depende da parte feminina.
Não adianta eu querer germinar só um grão de pólen, porque ele precisa da parte feminina. Então ele quis te induzir ao erro, dizendo que se você pegar o grão de pólen, botar para germinar e vai dar origem a novas plantas, isso está errado, porque está faltando aí a parte feminina chegar da planta para conseguir ter o encontro dos gametas. Essa questão aqui, irmão, ela é num nível assim de porradaria, trocação franca, tá? Mike Tyson. 3. A 2 está errada. Tá? Já temos o nosso gabarito, mas vamos ler a 3. O transporte dos grãos de pólen pode ser feito pelo vento, sim. Pode ser feito pela água. É possível a água levar grão de pólen também. Tá? Ou animais, é verdade. O cheiro e as cores de certas flores. Atenção, falou em flor. Falou de angiosperma, lembra disso? São fundamentais para a atração de agentes polinizadores, como as abelhas, morcegos e moscas. Pessoal, isso está mais do que perfeito. Item 3 está perfeito. Fizemos então aí mais uma questãozinha. Vamos para onde agora? Para 18, né, pessoal? O desenvolvimento da parede do ovário. Parede do ovário tem a ver com a parte feminina, tá? Da planta. O desenvolvimento da parede do ovário em vegetais permite a formação de frutos. É verdade, falou em frutos, falou em angiospermas. Né? O desenvolvimento da parede do ovário em vegetais, que permite a formação de frutos, representou aí uma importante vantagem evolutiva. Em todos os vegetais, essa estrutura, né, esse ovário aí, esse fruto, né, essa estrutura representa aí uma vantagem por estar envolvida em qual processo? Pessoal, essa estrutura, ou seja, esse fruto que teve a sua origem aí no desenvolvimento do ovário, ele é importante para quê? Você acha que o fato de uma angiosperma ter fruto, lembra aqui que o fruto está guardando dentro dele? A famosa semente, né? Pois é. Por que você acha que é importante essa angiosperma ter esse fruto? Qual é a vantagem evolutiva que isso dá para as angiospermas? Você já sabe, né, nego? Tirou onda. É isso aí que você está pensando. Dispersão dessas sementes. Gabarito letra D. Se um animal chegar ali e comer o fruto, ele vai caminhar, ele vai embora daquela folha, daquela planta, daquela árvore, daquele esporófito, vai cagar em outro lugar, ele vai acabar dispersando aquele caroço, aquela semente em algum solo. Beleza? 19. O ciclo reprodutivo das plantas terrestres apresenta duas fases. Eita lelê! A fase esporofítica, que corresponde aí a uma planta produtora de esporos. Lembra? Fase esporofítica produz esporos através da meiose. Gostei. E ele tem a fase também gametofítica, que corresponde àquela plantinha que vai ser a produtora dos gametas. E aí esses gametas, eles são N, tudo bem, pessoal? E eles são produzidos por mitose mesmo, tá? Isso aqui, pessoal, se chama alternância de gerações. É aquele nome ciclo, aplo, diplo. Eita, bionte. Fechado? Na ilustração, são apresentados diferentes tipos, né, de esporófitos e gametófitos que ocorrem aí nas plantas. Pô, galera, aí pegou pesado, hein? Considerando os tipos de plantas, questão difícil, hein? Considerando os tipos de plantas representados aí na ilustração, é correto afirmar que o número... Ih, meu irmão! Acabou. Eita! Vambora. Vamos com calma. Olha só. Primeira planta aqui é aquela primeira da escala evolutiva, sem medo de ser feliz. Isso aqui é uma briófita. Ela é a única que você tem que tomar um cuidado maior. Por quê? Porque a briófita, a planta adulta em si, que a gente chama de geração duradoura, você não vai chamar ela de esporófito. Você vai chamar ela de gametófito. Isso aqui tá, inclusive esse desenho dessa planta tá no meu PDF. Esse cabinho aqui de cima é o número 1 que eu vou chamar de esporófito, tá?
Beleza? Isso é só para briófita. Todas as outras, ó, isso aqui é uma samambaia, pode ter certeza. Samambaia. Tá? Já, ele tá até botando aqui na escala evolutiva, ó, briófita, pteridófita, e aqui ele não botou uma gimnosperma, tá, pessoal? Ele botou uma angiosperma porque ele falou em flor, e aqui ele botou as partes da flor. Então eu tenho certeza que essa última é uma angiosperma, não sei qual é, mas é uma angiosperma, tá? Aí, vamos lá, o que a gente pode definir daqui? Certeza absoluta. Eu tenho certeza que na samambaia, essa estrutura conhecida como número 4, ela é conhecida como protalo. Tá? É um nome escroto, é escroto mesmo. O nome é protalo. E esse protalo, eu não coloquei para vocês, mas está lá no PDF, esse protalo é justamente a fase gametofítica. Aqui é o gametófito, tá? E a planta em si, o adulto, a samambaia em si, a gente chama ela de esporófito. Eu não quero que vocês fiquem com muitas dúvidas nesse nome, porque é o nome da planta adulta mesmo. A mesma coisa a angiosperma, pessoal. A angiosperma adulta, você vai chamar ela de esporófito, sem problema nenhum, tá? Então, o que ele falou aqui para mim? Letra A. O 3 corresponde ao esporófito, verdade, diploide, ou seja, 2N. Realmente. E o 5, que é isso aqui, a um gametófito diploide. Não, gente, ó, o número 5 é a planta adulta em si, é a angiosperma em si, então não pode ser gametófito. Tá fora a letra A, tá? Letra B. O número 1, que é a briófita, corresponde a um gametófito, ok, diploide. E o 3 corresponde a um esporófito, tá aqui, só que é haploide, negativo. Tudo errado. 4. O item 4, cadê o 4? Tá aqui embaixo, né? O gametófito, esse bagulho aqui, ó. 4 é o protalo, né? O gametófito da samambaia. O 4 corresponde ao gametófito diploide. E o 2, cadê? Ali, ó. Esse aqui, ó. O 2 é esse aqui, gametófito. E o 2 ao esporófito. Não, errou. Tá fora. Letra D, tudo errado. 4, cadê o 4? De novo aqui o 4, aquele protalo ali da samambaia, o gametófito, tá? 4 corresponde ao esporófito haploide, já está errado. E 1, lá na briófita, lá ao gametófito, não, 1 é o esporófito. Está errado. Então o gabarito vai ter que ser a letra E. Vamos ler? 2 corresponde ao gametófito haploide, ou seja, ele é N. E o 5 ao esporófito diploide, é a planta adulta em si, 2N. Vou botar aqui em cima do 5 para você não se confundir. É isso mesmo, pessoal. Gabarito, letra E. Questão nível difícil. Duvido cair um bagulho desse no domingo, o nego peitar essa questão, hein? Só você vai conseguir peitar uma questão dessa. Só tomar cuidado. 20, são 5, faltam 5 para a gente ir embora. Segundo a classificação aí de Engler para os vegetais, as árvores encontram-se na divisão das fanerógamas, plantas superiores, né? Que se subdividem em angiosperma e em gimnospermas. Pessoal, fanerógama, a gente usa esse nome para falar de plantas com sementes, tá? Fanerógamas, plantas que se reproduzem utilizando sementes, são as angiospermas e as gimnospermas. Claro que na escala evolutiva, as angiospermas são bem mais recentes, tá? E a expressão, não sei se eu falei isso na última aula, mas a expressão criptógama são plantas que se reproduzem sem o uso da semente. É sem o uso da semente. Se não tem semente, é porque as criptógamas são as briófitas e aquelas samambaias que são as pteridófitas. Beleza? Pteridófitas. Tá? Só para você levar isso para sua provinha aí. Vamos lá. Com base nessa afirmação, assinale aquilo que for correto. Assinale a opção correta. Letra A. As angiospermas apresentam sementes nuas. Isso aqui está errado.
Quem apresenta semente nua é a gimnosperma. B. Em termos geológicos, em termos de tempos geológicos, né, milhões e milhões de anos, as angiospermas são as mais recentes, são as mais atuais. É verdade, elas são as últimas que surgiram. Já é o nosso gabarito. As gimnospermas apresentam sementes em vasos frutos. Nem entendi essa questão. Mas falar em fruto e gimnosperma nem combina, né? Fruto é só para angiosperma. As coníferas, não sei se vocês já viram falar em floresta de coníferas, são as gimnospermas, tá? São árvores superiores que se encontram na subdivisão das angiospermas? Não. As coníferas têm aquele famoso pinho, né? São as gimnospermas, tem os estróbilos. Letra E. A gimnosperma dominam, gimnospermas dominam as florestas brasileiras e estão subdivididas em monocotiledônia e dicotiledônia. E tá errado, né? Isso aqui tá errado. Tá errado porque falar em monocotiledônia e dicotiledônia, isso aqui é divisão para angiosperma. E ele falou que era gimnosperma. Tá totalmente errado isso daí. 21. Durante o processo de evolução, um grupo ancestral originou todos os seres vivos que conhecemos. Analisando as semelhanças e diferenças entre eles, cientistas agruparam em categorias sequenciais para classificados, como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Olha o reficofage aí. A categoria reino classifica os seres levando em consideração a organização celular e o modo de nutrição. Tá? É sempre do mais generalista, o mais geral, que é o reino, lembra disso? Minha aluna agora estava falando isso comigo recentemente, para aquilo que é o menos geral. Se é o menos geral, é porque é o mais específico. Quanto mais específico, mais criterioso você está indo, mais para a parte da espécie você está indo. Tá? Sendo assim, associa aí as duas colunas. Vamos embora. Eu tenho que associar, Monera, protista, fungi, planter e animalia, animal, né? Com essas características todas aí na questão 21. Vamos embora. Vamos lá. O que quer dizer... Alô, som. Vamos lá. O que quer dizer Monera, pessoal? Aqui, Monera é a galera da bactéria. Se é bactéria, eu sei que é uma célula do tipo procarionte. Célula do tipo procarionte. Eu acho alguma coisa nesse sentido aqui? Alguma palavra escrito procarionte? Nessas características? Vamos ver aqui. Procarionte. Achei. Aqui, Vamos confirmar se é isso mesmo? O Monera, que é o item 1, uma bactéria, tá? Ele está dizendo que são seres unicelulares, faz sentido. Seres procariontes, faz sentido. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou seja, tem bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento ou outras bactérias que vão ter que buscar o seu alimento. Isso é a mais pura verdade. O item 1 é o último. O item 1 é o último parênteses. Me mostra um gabarito que o item 1 é o último parênteses. Letra E. Tá? O resto vão só para confirmar aqui para a gente ganhar tempo. Vou só fazer uma leitura básica. Primeiro parênteses é o 5. Vamos ver por quê. É um animal. O animal é um ser pluricelular, eucarionte e heterotrófico. Perfeito. Segundo parênteses é o item 3. É um fungo. Os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares. Isso é verdade. Eles são células eucariontes, com membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E são seres heterotróficos. É verdade. O fungo tem que buscar o alimento. Ele vai apodrecer o pão, a laranja, a banana, tudo mais. Perfeito isso aqui. O terceiro parênteses, pelo que eu estou vendo, é o item 2. O que diz o nosso item 2? O item 2 são os protistas. Atenção, hein? Protistas, seres unicelulares, ok? São os protozoários em geral, né? Podem ser aí, na verdade, são células eucariontes, sem problema nenhum. Autótrofos ou até mesmo heterótrofos. Quando ele sinaliza, isso aqui foi uma dúvida muito boa dos alunos que falaram agora comigo no Instagram. Quando ele sinaliza para mim autótrofos, ele está incluindo as algas aí, tá, pessoal? O certo era até ele chamar o reino de protoctista.
mas não tem problema, ele considerou as algas, tá tranquilo, é isso mesmo. E por fim, nós temos aqui o parênteses de item 4. Esse parênteses de item 4 representa as plantas. O que ele falou das plantas? Seres pluricelulares, eucariontes e autótrofos. Perfeito, tá? 22. Galera, 22. A nomeação do desconhecido é uma maneira de se recuperar da comoção inicial diante do novo, tornando-o compreensível conforme defende o texto. Isso pode ser observado na proposta feita pelo fixista Carl Linneu, é o famoso Carl von Linneu, conhecido como Linneu, né? no século XVIII, quando criou um determinado número de categorias hierárquicas a fim de classificar os seres vivos. Observe a seguir o exemplo de classificação da espécie ursos americanos, né? Tá em itálico ali. Beleza? Pessoal, calma aí. Tá, é isso mesmo. É porque eu achei estranha essa leitura, né, da 22, mas vamos lá. Enfim, ele vai classificar a ursos americanos. Vamos ver o que acontece aí na 22. Ele botou uma imagem para você, onde ele trouxe aqui embaixo, ó, um domínio, ele chamou de domínio Eucária. Lembra que domínio é uma classificação trazida nova aí por Carl Woese. É uma classificação que inclusive o domínio fica acima do reino, ó. O reino está aqui, o domínio é mais, tá vendo? O domínio abrange mais. E existem 3 domínios, né? Árquea, Eubactéria e Bactéria. São esses 3 domínios aí, beleza? Eu tenho domínio Eucária, eu tenho reino, eu tenho filo, aqui o Rificofage, né? Classe, ordem, família, gênero e espécie. Você vê que cada vez mais chegando na espécie, ele é mais específico. Falar no domínio pode abranger qualquer tipo, por exemplo, de animal eucarionte ou de vegetal eucarionte, entendeu? Por isso que é do mais abrangente para o menos abrangente. Aí ele falou o seguinte, lá na 22. Deixa eu baixar aqui. Considerando a época em que Linneu fez essa proposta, né, lá do sistema de classificação deles, o seu sistema de classificação dos seres vivos tinha a seguinte finalidade. Vamos lá, quando Linneu faz a ideia dele de dividir lá as coisas, ele estava fazendo isso em que sentido? Para organizar os animais ali, os seres vivos, de acordo com a sua filogenia, de acordo em função do seu grau de parentesco, com semelhanças e diferenças, agrupá-las de acordo com semelhanças e diferenças, ou classificá-las tendo em vista as ideias evolucionistas. Pessoal, essa questão aqui é bem tranquila. Só toma cuidado que eu tenho um macete bom para te dar. A palavra filogenia e a palavra grau de parentesco representam exatamente a mesma coisa. Então, nunca você vai marcar uma questão que fala exatamente da mesma coisa. Então, Linneu não queria classificar baseado em grau de parentesco, muito menos em filogenia. Tá? De acordo com as semelhanças e com as diferenças que ele estava vendo ali naquele momento. Tudo bem? Ele não tinha essa ideia evolucionista. Essa ideia evolucionista vai surgir mais para frente. Beleza? Eu trouxe a questão 23 de novo, que eu acho que a minha última explicação não ficou tão boa, e um aluno me arguiu aqui no YouTube, né? No último vídeo, quando a gente falou ali da parte 2 da botânica, ele trouxe essa explicação, então eu vou repetir a questão 23, e eu acho que eu também trouxe uma repetida 24, para explicar melhor para vocês isso daqui. Isso aqui é uma questão que trata dos estômatos, tá, pessoal? Vou ser um pouco mais breve nessa questão. Esses estômatos, eles abrem e eles fecham para garantir aí o transporte de gás pela planta, e eles abrem e fecham de acordo com a quantidade de água que aparece nas suas células guarda, tá? Essa célula guarda, ela incha e ela desincha. Eu falei isso já no PDF. Então vamos lá, pessoal. A ideia é o estômato sempre procurar agir. A ideia é o estômato sempre procurar agir, ajudando a planta contra esse estresse hídrico que ela pode estar sofrendo
né, num certo momento ali da vida dela. Tranquilo? Então tá lá, o professor queria demonstrar em que face das folhas estavam situados os estômatos. Não sei se vocês sabem, mas os estômatos podem aparecer na parte superior da folha, como também eles podem aparecer na parte inferior. Como ele não tinha lá um microscópio para analisar, ele resolveu utilizar 3 plantas irmãs do mesmo tamanho em montagens como a figura a seguir. Então ele botou as plantas imersas em água, aqui está a folha, os estômatos estão nessa folha, tá? Tem a raizinha aqui para sugar a água, enfim, tudo mais. As plantas foram colocadas no mesmo ambiente e depois aí de 48 horas o professor mediu o volume de água de cada frasco. E aqui pode ter surgido a dúvida de acordo com o último vídeo. Olha só, ele me trouxe uma observação boa, aluno. Se eu tenho 100 ml de água no frasco inicial, quando ele terminou de medir lá após o experimento, na tabelinha, ele me disse o seguinte, ó, item 1, item 2 e item 3, tá? Planta 1, planta 2 e planta 3. O tratamento que essa planta 1 sofreu não teve alteração nenhuma. O volume de água que ficou lá no recipiente foi de 63 ml, tá? Veja bem, se ficou 63 ml lá no frasco, significa dizer que a plantinha sugou a água. Tudo bem, mas a planta em si não sofreu alteração nenhuma nesse tratamento. Agora veja bem, a planta número 2, aí ele botou aqui, ó, qual foi o tratamento? A planta 1 não recebeu tratamento nenhum, desculpa. A planta número 2, o tratamento que ela recebeu foi isso aí, ó. A face superior dela ficou recoberta, né, com a vaselina. Então ele coloca a vaselina na parte de cima, tá? Na face superior das folhas, fica recoberta ali com vaselina, beleza? Ele esfrega uma vaselina ali na folha superior. E aí olha o que aconteceu. O volume de água que ficou no frasco foi de 75 ml. Então ficaram ali no frasco 75 ml de água. Eu tinha 100 ml, ficou no frasco 75 ml. Quando eu faço essa diferença, eu tenho uma diferença de 25 ml aí. Então eu sei que a minha plantinha sugou 25 ml, tá? A última planta, ela recebe um tratamento também. Na face inferior das folhas, essa face inferior da folha aí ficou recoberta com vaselina. Quando ele fez isso, o que aconteceu é que o volume de água no frasco ficou em 89 ml, foi o que sobrou. Se eu tinha 100 ml e agora ficaram 89 ml, eu sei que a planta deu uma sugada aí de 11 ml. Tudo bem, pessoal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a planta número 2, ela suga mais água do que quando comparado com a planta número 3, que suga um pouquinho menos de água. Eu concordo com isso. Tá perfeito. Cara, mas o que eu quero dizer com isso? Se a planta 2 está sugando mais água, é porque o fato dela ter sido recoberta ali com vaselina na sua face superior, acabou afetando, ela está no estresse hídrico ali, tudo bem? A planta 3 também está no estresse hídrico dela, tá? Sugou aí um pouquinho menos, né? Ficou aí com 11 ml de água sugada, quando comparado com a planta 2, que foi 25 ml de água sugada. Galera, em relação à performance, o que eu quero dizer com isso? A planta 3, ela está suportando melhor este tratamento. É isso que eu quero que você consiga compreender. Quando eu jogo a vaselina na face superior e na outra planta eu pego essa vaselina e eu jogo na face inferior, e eu vejo que a planta 3 sugou menos água, é porque ela está respondendo um pouco melhor. Ela não ficou tão estressada com esse estresse hídrico. A planta 2 está sofrendo muito, tá?
Então, para quem na verdade está com o estômago, com bastante estômago, para justamente ajudar essa planta com esse estresse hídrico, é a planta número 3, que tem os seus estômatos na sua face inferior. Tá? Espero que a explicação tenha ficado melhor. A planta número 2 tem estômago? Tem, também tem estômago para regular essa entrada e saída de água. Mas está um pouquinho menor, tanto é que ela está desesperada, ela está sugando muita água. Tá bom? Então, essa é a ideia desse tipo de questão. Portanto, analisando os dados fornecidos, o que eu tenho é que existem realmente mais estômatos na face interior das folhas do que na face superior. Tá? A 24 eu trouxe também porque deu um probleminha na minha última correção ali. É só para focar um detalhe para vocês. A maldade da questão está nessa expressão se desenvolvem, tá? A figura ilustra os componentes florais característicos lá de mangiosperma. Nós vimos isso na última aula, né? Na última aula de exercícios lá da parte de botânica. E ele queria saber o seguinte: as estruturas onde se desenvolvem os gametófitos masculinos e o gametófito ali feminino, respectivamente, é aonde? Realmente o gabarito é dedidado, no estilete e no ovário. Só toma cuidado, eu fiquei um pouco assim com essa questão, pelo seguinte: essa parte aqui escrito antera é assim, e aqui uma parte escrito filete é um cabinho. Isso aqui é a parte masculina da flor, sem problema nenhum, tá? Inclusive os grãos de pólen vão sair dessa pontinha dessa antera aí. Só que veja bem, ele quer saber o desenvolvimento, é o desenrolar dessa situação. Então, esse gametófito masculino vai cair aqui no meio. E aí ele vai se desenvolver lá no estilete, que é esse cabo central aqui, ó, que eu estou pintando de preto, no meio da parte feminina da flor. Tá bom? Então, o desenvolvimento do gametófito masculino e o feminino, o desenrolar disso vai ser realmente no estilete e, consequentemente, aqui embaixo, ó, no ovário. Aí sim a gente vai formar o embriãozinho. Beleza? Vai formar semente e tudo mais. E por aí vai. Tá? Então, realmente, o gabarito é a letra D de dado. Eu tinha confundido com a letra C, porque ele falou em antera e ele falou em estigma. Antera é a parte masculina, estigma é a parte feminina. Faria sentido também, mas aí é a formação dos gametas e não o desenrolar e não o desenvolvimento deles. Tá? E na 25, que é a última, vamos ver aqui. O eucalipto é um tipo de árvore muito utilizado em locais encharcados de água para secar o solo, pois retira grande quantidade de água e a perde por meio da transpiração. Então o eucalipto está sugando do solo e está transpirando pra caramba. Planta que transpira pra caramba pode ter certeza que tem estômago na jogada, tá? Mas vamos lá. O principal órgão, um órgão vegetal, né, que faz aí a transpiração e a estrutura pela qual sai o vapor de água são, respectivamente, e aí, pessoal, tem que ser nessa ordem. Qual é o órgão que realiza a transpiração para uma planta? O órgão que faz a transpiração para a planta é a folha. Lembrando, folha é órgão. Assim como caule é órgão, assim como raiz é órgão. Isso para a planta. Então, eu tenho aqui a folha de cara como gabarito, né? Já tem até o que marcar. E qual vai ser a estrutura que vai basicamente aí garantir, né, para sair esse vapor d'água, porque quando abre a troca de gases vai acontecer por conta do estômago. Portanto, meus amigos, o gabarito, para fechar, é B de biobelo. Meus amores, fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo, por vocês terem acompanhado essa jornada do edital aqui do Rio de Janeiro, da Banca FGV. Eu desejo a você uma boa revisão. A gente passou aí, fizemos aí 153 questões no geral, porque eu botei essas duas últimas repetidas, então não bateu 155. É bastante questão, você não precisa ficar desesperado. Acho muito pouco provável que é uma questão que você nunca viu aqui comigo, mas se cair, faz parte da vida, é assim que funciona. E eu fico muito grato
pelo feedback que eu tenho recebido de todos vocês, os debates das questões, as dúvidas. Isso aí, gente, é normal. Eu posso me confundir, eu posso errar, porque a gente vai falando e às vezes a gente não raciocina bem, as aulas são longas, porque é teoria com questão. Então isso aí faz parte do aprendizado. O processo de ensino-aprendizagem, ele é assim, tá? Ele é tortuoso mesmo. Mas o que vai garantir o seu sucesso, o meu sucesso, é a gente continuar junto, é você indicando a galera, pô, acabou teu ensino médio, passou no concurso, pô, lembra de mim, pô, tem um maluco aí que tá uns vídeos de biologia, clica no cara, segue o cara, porque hoje é você que tá precisando, amanhã vai ser um primo teu, a tua irmãzinha, a tua tia, sabe, o teu filho, e a gente vai envelhecendo, irmão, e as coisas vão avançando, a gente tem que estar sempre acompanhando aí a tendência das coisas, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, boa prova no domingo, espero que essa revisão tenha ajudado e contribuído com o seu processo de ensino-aprendizagem. Valeu? Fé em Deus, vou rezar por todo mundo, e lembrem-se, quem tiver a prova no domingo, quem trouxer o caderno de questão para casa, já bate uma foto e manda aqui pro meu Instagram, @professorbelo, beleza? Bate uma fotinha maneira que eu vou montando o gabarito preliminar para vocês. Beijo, paz e bem. Valeu!